Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Nós vamos seguir com a leitura do livro do profeta Jeremias e nesta tarde vamos iniciar no capítulo 45. A palavra de Jeremias a Baruque. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras, da boca de Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhes dirás: isso diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isto em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó, Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja, selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apressai-vos com elmos, limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado norte, junto à horda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujo águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como os rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra e destruirei a cidade, e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e enteçam o arco, porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos. Dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos.
a palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vida de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Tafenes. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Chamaram ali Faraó, rei do Egito, e apenas um barulho deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como a tambor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para irem ao cativeiro, ó morada, filha do Egito, porque Nofe será tomada em desolação e será incendiada, até que ninguém mais ali more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam, e os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo. Porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Capítulo 47. Profecia contra os filisteus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra em sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepidoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar
de Tiro e de Sidom todo o restante, que o socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Cafitom. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada, Ascalon com o restante do seu vale. Até quando te retalharás a espada do Senhor? Até quando deixará de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante da tua santidade, ó Pai. Reconhecendo o teu poder, cada profecia que o Senhor falou contra essas nações, o Senhor cumpriu. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E assim, ó Pai, nós rogamos ao Senhor as bênçãos da tua palavra sobre cada irmão que tem parado para ouvir esta leitura. A bênção, a fé genuína na palavra, a cura divina, a alegria da vida, o regozijo na tribulação, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe o coração de cada irmão, dar-lhe alegria ao ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos possam ter uma boa tarde com Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.